Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez eu quero louvar a Deus, porque o Senhor é fiel, bom, justo, né? Digno de toda honra e toda glória. Eu quero glorificar o nome do Senhor por esta noite, né? Aleluia. Bendito e louvado seja o nome desse Deus que tem nos sustentado, né? Tem nos guardado em meio às lutas, às tribulações. Mas o Senhor não tem deixado eu e você parar. O Senhor não tem nos abandonado, o Senhor não tem se afastado de nós. Às vezes nós nos estressamos, nós choramos, nós fazemos pessoas ficar entristecidas, né? Porque infelizmente nós somos humanos e às vezes nós agimos muito pela emoção e não pela razão. Hoje eu saí de casa para ir para aquele culto ali, só Deus sabe. E vinha forte no meu coração, não vai. Mas eu falei, Senhor, nem que seja arrastada, mas eu vou chegar naquele culto hoje. Cheguei lá no culto, só Deus sabia como eu estava, né? E ali a irmã Fabiana se aproximou, me abraçou e começou a falar comigo. Fez algumas perguntas. E eu falei, irmã Fabiana, quantas pessoas hoje entrou aqui nessa igreja que só Deus sabe como é que está o coração dessas pessoas. Mas teve um momento assim de louvor, a qual o Senhor falava comigo, abra a tua boca. Mas sabe quando você está meio que olhando para tudo e não vendo nada? Quando você diz assim, não dou mais conta. Chega, é muita luta, é muitos anos de luta. Mas quando Deus ele fala conosco, quando Deus fala, ele testifica, amados. E ali eu comecei a tremer na presença do Senhor. E eu senti o meu corpo ser tocado pelo Espírito de Deus. E comecei a glorificar o Senhor. Por isso, meus amados irmãos, quando o Senhor disser, glorifica o meu nome, me exalta, não se prenda a você mesmo, mas deixa Deus fazer. E ali Deus fez algo extraordinário na minha vida dos irmãos ali, porque aquele louvor encheu a casa do Senhor. E quando nós começamos a dar glória, não tem quem fica de pé, né? Então eu quero render graças ao Senhor por aquele culto, por Ele me levar ali, porque eu fui, porque o Senhor me levou. E eu quero louvar a Ele também, porque eu estou em casa. Da mesma forma que Ele me levou, Ele me trouxe mais forte ainda para a glória dEle. E eu quero meditar aqui em alguns versículos, para que não fique só em minhas palavras, para que nós venhamos nos levantar e ser fortalecidos na presença do Senhor a cada dia, louvando e agradecendo o nome dEle, né? Eu quero meditar aqui nesse versículo 47 do Salmo 47. E depois eu quero ler aqui algo que me chamou muita atenção, uma leitura do capítulo 46. Esse capítulo 46 eu gosto muito dele, mas eu quero meditar hoje nesse aqui, no 47, onde diz assim, Deus, o Rei do mundo inteiro. Então Ele é o nosso Rei. Se não fosse Ele em nossas vidas, o que seria de nós, né, irmãos? Ele é o nosso Deus. E diz assim, a partir do versículo 1 do livro de Salmos 47, diz, batam palma de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Então aqui o salmista começa a dizer, aleluia, né? Para que nós vimos bater palma, para quem? Para Deus, glorificar e exaltar o nome dEle em voz alta, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é o Deus de todos os povos, né? E diz assim, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Então nós só temos que temer a Ele, como a palavra dele diz, né? Ele é o Deus temível, o Deus ao qual nos auxilia a fazer tudo o que nós fazemos. É o Deus que nos governa. É o Deus de autoridade. Eu achava muito interessante quando a minha irmã, Ana Lúcia, falava assim, ela é minha irmã de sangue, ela falava assim, Deus, Espírito Santo inflama
meu coração. Eu achava muito interessante, porque eu nunca tinha visto aquela palavra até então, né? Para que o Senhor inflamasse o coração. Aí eu falei, meu Deus, me inflamar. Aí eu fui buscar na leitura o significado de inflamar. É tocar na gente, é encher a gente, é nos tomar pela glória dele. E eu achei muito interessante, né? Ela falar, orar daquele jeito. E de então eu tenho visto essa palavra ultimamente, não mais só na boca da minha irmã, mas na boca de muitos servos do Senhor, como ela, né? Clamar ao Senhor para que nós sejamos cheios da graça dele, do poder dele, inflamado, tomado, né? Pela presença do Senhor. Porque, amados irmãos, sem esse poder nas nossas vidas, nós não conseguiremos ficar de pé. Porque grande tem sido a luta, né? Grande tem sido as afrontas e as desavenças para nos tirar do foco. Mas maior é o nosso Deus, aquele que já está em nós. E eu quero louvar o Senhor por essa palavra, né? E aqui no versículo 3 ao 9, diz assim: Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos. Terra que é o orgulho do seu povo, a quem ele ama. Então, se Deus te colocou no lugar, glorifica ele por esse lugar que você está. Porque a palavra dele está dizendo que Deus te colocou nessa terra onde você está. Deus te levou para aí. Você não foi aí por um acaso, porque você não é obra do acaso. Você não está aí por um acaso, porque você também não é obra do acaso. Você não está aí por coincidência, porque você não é obra da coincidência. Você é a obra exclusiva e escolhida de Deus. E você não está aí por um acaso. Essa foi a terra que Deus determinou para você estar. Você não sabe quanto tempo você vai ficar aí, quantos anos mais. Mas se você está aí, se eu estou aqui, é porque o Senhor assim quis. Então nós temos que parar de mimimi e de dizer que não aguento mais, como eu tenho feito muitas vezes. E dizer, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado nessa terra. Que muitas vezes nós chamamos terra de estranho. Não é de estranho. Porque quem te colocou aí, quem me coloca e garante. É a terra de Deus, é onde Ele escolheu para você viver. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E Ele continua dizendo, né? Que Ele nos ama, né? Ele nos ama, por isso que Ele nos levou. Por isso que Ele nos tirou. Muitas vezes é necessário que eu e você saímos do nosso conforto. Que nós achamos que é conforto. Porque quando nós estamos no meio da nossa parentela, nós achamos que estamos seguros, porque a nossa família está ali, está todo mundo ali. Mas aonde Deus nos enviar, nós vamos estar seguros. Porque Ele garante a nossa segurança, Ele nos guarda. Então, o Senhor tem me guardado, tem guardado os meus filhos, meus familiares, e tem guardado você. Então, glorifica este Rei, que é dono de todas as coisas e conhece todas as coisas. O Senhor, Ele conhece o nosso coração até mais do que nós mesmos. Aleluia. E Ele diz assim, no versículo 5, Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto Ele sobe a gritos de alegria e sons de trombeta. Aleluia. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem como o povo de Deus, de Abraão. Aleluia. Pois todo pode neste mundo pertencer a Deus. Ele domina tudo. Então todos nós somos dominados e governados por um só Deus. Ainda que muitos façam acepção de pessoa, de coisas, né, de religião, placa de igreja,
mas é o nosso Deus que dá a última e a primeira palavra, porque Ele é único e não tem nada e ninguém melhor e maior do que Ele. E nós devemos glorificar e exaltar a esse Deus por tudo que Ele tem feito, né? Aleluia! Por essa aliança maravilhosa que Ele já fez por mim e por você. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E é por isso que nós devemos adorá-lo, por a excelência dEle, por quem Ele é, por o que Ele tem feito nas nossas vidas. Amado, você não faz ideia de como eu saí daqui de casa hoje, não. Mas o Senhor tem me sustentado. E olha que diz aqui a leitura que eu queria passar para vocês mais uma vez. Do capítulo, aleluia, capítulo 45. Eu falei que era do 46, mas não é. É do capítulo 45, que fala sobre o casamento do noivo, né? Que é a aliança de Deus com a sua igreja, conosco, né? Diz assim, primeiro o contexto diz assim, Deus é para sempre. Ele é para sempre, ou seja, Ele sempre existiu. Sempre. Então, Ele é eterno. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E diz assim, você pensou na eternidade? Se você tem pensado na eternidade, você tem feito bem. Aleluia. Eternidade significa para sempre, sem começo nem fim. Você teve um começo e um dia a sua vida neste mundo terá um fim. Até o próprio mundo terá um fim. Na verdade, nós estamos tão acostumados com o fato de tudo que começa a ter um começo e um fim, que é difícil pensar em algo eterno. Aleluia, é verdade. Deus é para sempre. Ele é diferente de tudo o que criou, porque nunca teve um começo e nunca terá um fim. Ele tem a vida eterna em si mesmo e compartilha a sua vida com as pessoas criadas à sua imagem, né? Então Deus, Ele compartilha a eternidade dele com as pessoas que é a imagem e semelhança dele, né? Aleluia, glória a Deus, perdão. Então, mesmo quando morremos neste mundo, continuaremos vivendo em algum lugar. Deus quer que você compartilhe a vida eterna dele. Você poderá viver para sempre com Deus se der a sua vida agora a Ele. Depois pode ser tarde demais. Amém? Então, para eu e você ter essa vida eterna, nós temos que perseverar na presença do Senhor, continuar com Ele, porque um dia eu e você vamos ter que ir para algum lugar, mesmo saindo desse mundo, mesmo quando nossa matéria desfalecer, quando nós descermos à sepultura, o Senhor vai vir e vai nos ressuscitar dos mortos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Por que nós amamos tanto a vida, damos tanto valor à vida? Porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver eternamente, mas por causa do pecado e da desobediência, nós agora temos que morrer. E pela graça de Jesus que foi nos dada, de graça, e pelo poder do próprio Deus, do próprio Jesus, nós temos agora a graça de morrer e ressurgir para a vida eterna. Seja a vida eterna com Deus, ou seja a vida eterna com os demônios, né? Porque a Bíblia diz que não há dois deuses, mas sim um Deus. Ou você vai para a glória, ou você vai para o inferno, né? Dizer a palavra bem clara aqui. Mas tem pessoas que ainda insistem em dizer que não precisa dessas coisas, né? Para poder ir. Que não tem inferno, que o inferno é aqui. Não, você está muito enganado se você está pensando assim. O inferno não é aqui, não. O inferno é muito pior do que o que você tem vivido aqui. Mas nesta noite eu quero lhe convidar a adorar o Senhor em espírito e em verdade. A louvar e agradecer o nome dele, agradecer a ele pelo fôlego de vida que ele te deu hoje, e que nesta noite você durma com a certeza de que não há outro caminho, de que o Senhor é o único que pode curar, salvar, libertar e nos dar a vida eterna. Amém? Que nesta noite o Senhor venha visitar as pessoas que eu tenho colocado em oração,
os lares, ali os vizinhos da minha irmã Silvana, o presidente Dutra, a tia Ana, a todos aqueles que têm esperado nas orações, que têm confiado nas orações, né? Aleluia, têm esperado em Deus, que você crê, venha crer. E outra coisa, ministre a palavra do Senhor. Traga a palavra dele para si, né? Porque se você for observar aqui no mesmo livro de Salmos, capítulo 46, Deus ele fala, né? Que ele é um Deus fiel, ele acaba com as guerras, né? No versículo 9 ele diz, ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Ele quebra o arco, né? E despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Então Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então é neles que nós temos que esperar. É nele que nós temos que confiar. Nós oramos e clamamos unidos, crendo que o Senhor vai te dar paz, vai te dar sabedoria, vai te dar autoridade, vai te curar dessa enfermidade, vai te libertar, porque o Senhor, ele é fiel. E que a graça e a paz do Senhor continue conosco. Persevere, né, na presença do Senhor, porque não há outro caminho, amados irmãos. Que nessa noite nós vamos ter uma noite de paz. E aonde é um filho nosso, aonde é um neto, um familiar, que o Senhor esteja entrando dentro dos lares agora, curando, salvando e libertando. E que o Senhor também esteja visitando a minha irmã Lu ali em Salvador, com o filho dela. Que o Senhor venha dar um basta naquele barulho ali, que a minha irmã não tem tido paz, né? Ela diz que não tem paz, às vezes, nem sequer para ouvir uma mensagem do Senhor. E isso não é bom. Que o Senhor venha botar um escudo ali entre ela e aqueles vizinhos que tanto tem perturbado ela. E agora ela precisa dessa paz para cuidar do filho dela que está enfermo. Mas que eu creio que grande será o testemunho daquela vida. Porque fiel é o Senhor que chamou a serva dele e que tem visto a luta que ela tem passado. Em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor esteja visitando a nossa irmã Misa e o esposo dela, né? Que o Senhor esteja ali guardando aquela família e livrando em nome de Jesus. Visitando toda a nossa parentela. Quero colocar a minha prima Diaconisa Adriana nas mãos do Senhor. E que o Senhor faça na vida dela segundo o propósito dele e a vontade dele, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e a paz dele seja sempre conosco. E o que nós daríamos a ele por todos os benefícios que ele tem nos dado. Amém? Fiquem na paz. Que o Senhor esteja dando a cura à minha filha, meu filho, e aos meus netos, meu neto Douglas, né? Que o Senhor venha repreender todo espírito de enfermidade e de contenda no meio dos meus. Em nome de Jesus. Fica na paz. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.